Quem quer que faça uma incursão pelas catacumbas dos primeiros cristãos vai se deparar com uma verdade sublime. Desde o começo, os seguidores de Cristo reconheciam a sua presença na celebração da Santa Missa. Graças à pregação dos apóstolos, os cristãos começaram a multiplicar-se em todas as cidades, a ponto de o historiador Tácito dizer no ano 66 que já era grande o seu número na capital do império. Por isso, não era nada surpreendente que Satanás, antevendo o fim do seu principado, procurasse, através dos mais diversos artifícios, apagar a religião cristã da face da terra. Os pagãos, para quem a pregação da cruz era loucura, tanto serviam de instrumento ao demônio, quanto mais a retidão dos cristãos condenava a perversidade do seu modo de vida. Sereis odiado por todos por causa do meu nome. Desde muito cedo, a profecia de Cristo começava a cumprir-se. O misto de simplicidade e mistério que rondava o discreto grupo dos cristãos inquietava cada vez mais os seus inimigos, que não tinham nenhum fato ou testemunho com os quais acusá-los. Por conta disso, todo tipo inimaginável de maldade começou a ser atribuída a eles. Pela boca dos judeus chegava aos seus ouvidos a misteriosa tradição de que, durante as suas festas, os cristãos faziam sacrifício e depois bebiam a carne e o sangue de suas vítimas. Como os cristãos guardavam as 7 chaves da doutrina da Sagrada Eucaristia e celebravam a Santa Missa sempre em segredo, começaram a circular acusações, as mais absurdas, como as de que os cristãos sacrificavam e canibalizavam crianças inocentes. Eram de tal modo discretas as circunstâncias em que se davam as celebrações desse sacramento que ninguém que não fosse batizado estava autorizado a aprender sobre ela. E os próprios catecúmenos deixavam as igrejas quando a parte mais solene da liturgia começava. Falar dessas coisas aos de fora era um crime tão grave que apenas hereges e apóstatas ousavam fazê-lo. Não obstante todo o cuidado que os primeiros cristãos preservavam os seus ensinamentos, eles ainda deixaram atrás de si as mais claras provas de sua fé na presença real do Senhor na Eucaristia, bem como da adoração que eles davam ao corpo e ao sangue do Senhor. Negar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia é negar o próprio Evangelho. Se durante as suas assembleias eles oferecessem e consumissem simplesmente pão e vinho comuns, não haveria nenhum problema em fazê-lo diante de todo mundo, sem perigo ou medo de perseguição. O mistério se estendia não só a palavras e escritos, mas até aos lugares onde os nossos primeiros pais na fé se reuniam para o culto divino, em tempos de perigo e perseguição. Nesses lugares estão conservados memoriais extraordinários que dão testemunho da sua fé no tão sublime sacramento. Fora dos muros da cidade de Roma existe uma cidade subterrânea, onde foram sepultados os cristãos dos primeiros séculos da era cristã. Antigamente, esses lugares eram chamados simplesmente de cemitérios ou dormitórios, mas nos tempos modernos eles são designados pelo nome de catacumbas. Sob esse título, são entendidos todos os lugares sagrados onde, em tempos de perseguição, os primeiros cristãos enterravam seus mortos. As catacumbas consistem em longos labirintos divididos por passagens que variam em altura e largura de acordo com a natureza do solo em que foram escavadas. Nelas existem câmaras de todos os tipos e tamanhos, ornadas com afrescos. As passagens se encontram próximas umas às outras, em distâncias que variam de 3 a 10 quilômetros dos muros da antiga Roma, ao longo das rodovias. Calcula-se que, unidos, o comprimento desses corredores subterrâneos exceda 560 quilômetros de extensão. Contam-se cerca de 43 catacumbas, 26 maiores e 17 de menor tamanho, de acordo com a extensão dos leitos de tufo calcário, uma rocha vulcânica macia na qual elas foram escavadas pelos cristãos. Tendo em mente que o corpo do Senhor foi deixado em um sepulcro novo escavado na rocha, eles estavam ansiosos para proverem para os seus entes queridos uma tumba parecida, a fim de que também na morte eles seguissem a imitação de Cristo. Esse modelo de sepultamento era praticado pelos judeus em Roma no primeiro século, e algumas famílias romanas antigas ainda mantinham a prática de seus ancestrais etruscos, recusando-se a soterrar os seus mortos.
Mas uma característica completamente nova é encontrada nos cemitérios cristãos. A caridade cristã impulsionava muitos da nobreza patrícia que tinham abraçado a fé a enterrar em seus cemitérios privados também os seus irmãos mais humildes, de modo que, já no terceiro século da era cristã, cada uma das igrejas paroquiais de Roma tinha o seu próprio cemitério do lado de fora dos muros. Até meados do mesmo século, cemitérios cristãos continuarão sob a proteção da lei romana, que resguardava todos os túmulos como sagrados e invioláveis. A história deixou-nos os nomes de muitas nobres mulheres, como Domitila, Lucina, Priscila e Ciríaca, que fizeram as suas propriedades de cemitério e receberam em suas próprias casas as urnas com os corpos dos santos mártires. São Sebastião, São Lourenço, São Nereu e Santo Aquiles são exemplos dos nomes de algumas das catacumbas em que seus respectivos corpos foram sepultados. O trabalho de escavar esses corredores dos mortos, com os túmulos e as capelas mortuárias que eles continham, foi confiado à confraria dos fossores, escavadores em latim. Esses homens devotos, que pertenciam em sua maior parte à classe operária, podiam ser comparados ao venerável Tobias, que escondia os mortos de dia para dar-lhes uma sepultura à noite. O ofício deles, além de extremamente árduo, era cheio de perigos. Com que coragem eles não penetravam nos canais da terra e com a luz opaca de suas lamparinas trabalhavam aqueles corredores na tufa sólida. Nas paredes das passagens, os túmulos eram escavados um em cima do outro, um número de 6 ou mais de acordo com a altura da passagem. Quando o corredor ficava cheio de defuntos, ele era aprofundado e dava espaço para mais corpos. Se isso não pudesse ser feito com segurança, um novo conjunto de passagens era escavado embaixo do primeiro, e dessa forma os corredores iam sendo formados um sobre o outro, com vários cruzamentos em diferentes direções. Nos túmulos eram enterrados um e às vezes 2 corpos. Os cristãos não poupavam esforços para tirar as relíquias dos mártires das mãos de seus executores. Muitos chegavam a tomá-los dos magistrados e levá-los para longe das vistas dos guardas, as catacumbas onde eles finalmente banhavam, embalsamavam e davam a eles uma sepultura. O túmulo era cuidadosamente fechado com ladrilhos e uma laje de mármore e revestido com uma inscrição rudimentar do ano, da idade e do dia do enterro, acompanhada de algumas breves palavras de consolo, como "In pace vivas in Deus, viva in eternum", etc. A família e a posição social dos falecidos são raramente mencionadas. O importante mesmo era ser concidadão dos santos e pertencer à família de Deus. Além desses túmulos, nas paredes dos corredores, os fossores escavavam valas separadas para algumas famílias cristãs particulares. Para esse propósito, eram abertas câmaras espaçosas e abobadadas, com tetos ricamente adornados, como se pode ver nas catacumbas de São Calixto. Em muitos desses cubículos ficava reservado um lugar especial sobre o terreno plano para um caixão de pedra ou uma tampa de mármore. Aí, 1, 2 ou até mais corpos dos santos mártires eram colocados e a parte de cima do caixão era usada como altar. Esse tipo de memorial dos mortos era chamado arcosolium e as câmaras em que eles se encontravam eram às vezes usadas como capelas. Alguns compartimentos tinham uma abertura para a superfície de cima, permitindo a passagem de luz e de ar. Eram chamadas de cubícula clara. Como já se disse, as terríveis calúnias contra os cristãos, aliadas às blasfêmias com que os gnósticos parodiavam os ritos sagrados, fizeram os fiéis guardar com a mais estrita discrição tudo o que se dizia a respeito ao augustíssimo sacramento do altar. Durante os anos de perseguição, a própria divina liturgia parecia ser transmitida mais pela memória do que por escrito. Com exceção das explanações de Tertuliano e de São Justino Mártir, em suas apologias não era permitido ao mundo profano nenhum acesso aos sagrados mistérios. Teria sido, na verdade, totalmente espúrio ao espírito do cristianismo primitivo que eles representassem em pinturas ou esculturas uma ação tão sagrada quanto a do Santo Sacrifício da Missa.
Por isso, não é difícil que os protestantes façam a sua própria ideia da ausência dessas imagens nos afrescos das catacumbas, argumentando que, por não se verem representações de padres paramentados, altares com luzes e incenso, essas cerimônias eram desconhecidas dos cristãos primitivos. Uma explicação desse tipo, no entanto, só satisfaz quem quer ficar satisfeito com ela. Qualquer pesquisador sério procurará descobrir o significado das figuras encontradas nas paredes das capelas subterrâneas, interpretando-as à luz não da imaginação agitada dos polemistas, mas das expressões comumente usadas pelos escritores cristãos do mesmo período. Em uma das câmaras da cripta de Santa Lucina, próxima à tumba de São Cornélio, por exemplo, é possível ver um peixe, pintado mais de 2 vezes, que traz em seu dorso uma cesta cheia de pães, através da qual é possível ver, em uma passagem aberta na cesta, um cálice pintado de vermelho, como se contivesse um líquido dessa cor. Os especialistas avaliam que a câmara e seus afrescos sejam do século II. A pergunta é: o que o artista queria dizer com essa estranha combinação? Os mais imaginativos podem sugerir inúmeras interpretações, mas o mais apropriado é procurar a explicação entre os autores da época. Santo Abércio de Hierápolis, que foi bispo de Frígia até o fim do século II, descreveu em seu epitáfio as suas viagens pela Síria e Roma e concluiu: por toda parte a fé me levou adiante e me proveu como alimento um peixe, grande e perfeito, que uma virgem santa pescou com as suas mãos de uma fonte e sempre dá aos seus amigos para comer, acompanhado de um vinho misturado com água e servindo-o juntamente com pão. Aquele que for capaz de entender essas coisas, reze por Abércio. Fecha aspas. Aqui constam, evidentemente, os mesmos símbolos: o peixe, o pão e o vinho. Está bem claro o significado do peixe, mas qualquer ambiguidade é removida por Tertuliano, que por volta do ano 200 escreveu que, abre aspas, nós, pequenos peixes, seguindo nosso peixe, Jesus Cristo, de nenhum outro modo somos salvos senão permanecendo na água, da qual nascemos, fecha aspas. Jesus Cristo é, portanto, o grande peixe, sempre servido em vinho misturado com água e juntamente com pão. Esse símbolo, aparentemente estranho, são, na verdade, a expressão pictórica dos primeiros cristãos para expressar sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Também para eles, assim como para nós, sempre foi certo que, como ensina o Concílio de Trento, no sublime sacramento da Santa Eucaristia, depois da consagração do pão e do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está contido, verdadeira, real e substancialmente sob a aparência das coisas sensíveis. Fecha aspas. São Justino Mártir expressa a mesma verdade quando escreve que, abre aspas, depois da ação de graças do presidente e da resposta do povo, os diáconos, como se chamam entre nós, distribuem o pão e o vinho entre os que pronunciaram a ação de graças, e não o tomamos como alimento e bebida comuns, do mesmo modo como nos foi ensinado que, pela palavra de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor se encarnou, assim também estes alimentos, para os que tenham pronunciado as palavras de petição e ação de graças, são a verdadeira carne e sangue daquele Jesus que se fez homem e entra na nossa carne quando recebemos. Fecha aspas. Não se sabe ao certo quando e como o peixe se tornou símbolo universalmente reconhecido por Cristo, mas é digno de nota que, na passagem há pouco citada de Tertuliano, o escritor latino usa a palavra grega para peixe. Sublinhando essa expressão, é composta das letras iniciais para a palavra Jesus, Cristo, Deus, Filho e Salvador. O peixe, portanto, sugeria aos cristãos um compêndio de sua fé, enquanto permanecia completamente ininteligível para os de fora. Os oficiais pagãos que inspecionavam as catacumbas que estavam sob a lei romana não viam nada de ofensivo em um símbolo tão inócuo, mas a sua multiplicação das mais variadas formas mostra quão precioso era ele para os cristãos. Alguém poderia nos acusar de estarmos tentando conectar o símbolo do peixe com a doutrina da transubstanciação. Defendemos-nos dizendo que é isso mesmo.
Embora a terminologia que hoje usamos para falar da Eucaristia só tenha surgido séculos mais tarde, está provado por abundantes testemunhos que, quando o peixe e o pão eram representados juntos nos antigos monumentos cristãos, estava sempre implícita uma referência à Sagrada Eucaristia, da qual o pão denota a realidade aparente e visível, enquanto o peixe mostra a realidade invisível e escondida, que é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados e que o Pai, por sua bondade, ressuscitou. Por isso, cabe perguntar, como com São Cirilo de Jerusalém, quando ele mesmo pronunciou as palavras dizendo do pão: isto é o meu corpo. Quem ousará ainda duvidar, quando ele mesmo asseverou e disse: este é o meu sangue. Quem poderá ainda pôr em dúvida que esse é o seu sangue? Ainda que o gosto sensível do que comungamos seja de pão, a hóstia consagrada não é pão, mas o corpo de Cristo. Ainda que se perceba o gosto do vinho, o que se bebe do cálice sagrado não é vinho, mas o sangue de Cristo. Mesmo hoje, essas palavras podem parecer muito duras aos ouvidos dos mais céticos. Isso, todavia, não pode minimizar a grandeza do mistério da fé. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Negar a presença real de Jesus na Eucaristia é negar o próprio Evangelho.